As criptomoedas, também chamadas de moedas virtuais, possuem alguma regulamentação jurídica aqui no nosso país? Pronto! Sou Vitor Gonçalves Machado e mais uma vez aqui com vocês. Uma satisfação. Para quem não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho e aí o YouTube vai te encaminhar as notificações e os conteúdos e os vídeos que a gente postar aqui toda semana. Vejam só, criptomoedas, a gente já ouviu falar delas, né? Desde 2008, estão aí presentes no dia a dia, às vezes não tão próximas da gente, mas a gente ouve nos noticiários, a gente lê nos jornais, nos artigos, que estamos utilizando essas moedas virtuais, que outras pessoas também que a gente conhece estão utilizando essas moedas virtuais, mas elas possuem alguma regulamentação jurídica aqui no país? E afinal, o que são as criptomoedas? Vejam só, acompanhe aqui comigo no nosso material. Primeiro, vamos ver o que são as criptomoedas. São as chamadas moedas virtuais, né? O dinheiro virtual, não o dinheiro como o real, ou o dólar, ou o euro, mas é uma moeda ali presente no ambiente virtual, no ambiente digital, não existe fisicamente, apenas nesse mundo virtual. Elas estão protegidas por criptografia em um sistema chamado blockchain, que é muito melhor ou mais bem explicado, né, pelos especialistas da tecnologia, esse sistema de blockchain. As criptomoedas têm sua emissão descentralizada. Olha só, a importante característica dela. Ou seja, não tem a emissão realizada pelos órgãos governamentais, por um governo e por seus órgãos, como o Banco Central aqui no nosso país. Sua emissão é realizada pelos chamados mineradores, pelo que chamamos de mineradores. Então não tem um órgão do governo dos países emitindo essas moedas virtuais. Não existem. E não existem também um controle governamental. As criptomoedas não possuem controle governamental. Isto é, não são emitidas nem são controladas por um banco central. Elas também não estão vinculadas a alguma moeda corrente de algum país, algum dinheiro, alguma moeda de algum país ou região. Não estão vinculadas ao dólar, não estão vinculadas ao real, ao euro. Não possuem, e aí está a nossa resposta da nossa dúvida, elas não possuem qualquer regulamentação pela maioria dos governos. A gente pode colocar assim, né? O Banco Central, ele emitiu o comunicado número 31.379 de 2017, que fala que elas não têm regulamentação pelos governos soberanos. Então, não cheguei a pesquisar, mas de repente pode ter alguma regulamentação lá no governo de Ilhas Fiji ou Ilhas Caimã, enfim. Mas não tem regulamentação pelos governos. E aí tem esse comunicado do Banco Central. Vejam só, anote aí. Comunicado Bacen número 31.379 de 2017. Mais especificamente de 16 de novembro de 2017. O Bacen, ele emitiu esse comunicado alertando sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e negociação das criptomoedas. E o Bacen, aqui eu vou trazer para vocês o que o Banco Central disse nesse comunicado, em miúdos, vamos dizer assim. Ele considerou o seguinte, ele já alertando naquele momento, lá em 2017, considerando o crescente interesse dos agentes econômicos, sociedades e instituições nas denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil alerta que estas não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade monetária. Por isso não tem garantia de conversão para moedas soberanas e tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com seus detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor. Então vejam só, o Banco Central já alertando desde 2017 sobre os enormes riscos em relação à utilização das criptomoedas. E aqui ele continua, o Bacen falando no seu comunicado
de 2017 o seguinte: a compra e a guarda das denominadas moedas virtuais com finalidade especular estão sujeitas a riscos imponderáveis, incluindo, nesse caso, a possibilidade de perda de todo o capital investido, além da típica variação de seu preço, que aí uma das características também das criptomoedas é que possuem grande volatilidade. A variação do preço é muito grande. O armazenamento das moedas virtuais também apresenta o risco, continuando aqui no comunicado do Bacen. O armazenamento das moedas virtuais também apresenta o risco de o detentor desses ativos sofrer perdas patrimoniais. Continuando no comunicado, só para a gente esclarecer aqui, que as empresas que negociam ou guardam as chamadas moedas virtuais em nome dos usuários, pessoas naturais ou pessoas jurídicas, não são reguladas. Então, essas empresas que fazem essa negociação, elas não são reguladas, nem autorizadas, nem supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. E não há, o Banco Central falando, hein? Não há no arcabouço legal e regulatório relacionado com o sistema financeiro nacional um dispositivo específico sobre moedas virtuais. O Banco Central do Brasil, particularmente, não regula nem supervisiona operações com moedas virtuais. Então vejam só, há os riscos das criptomoedas, né, de utilizar as criptomoedas. A mais popular a gente conhece é o Bitcoin, mas também tem as vantagens. Tem vantagens de utilizar as criptomoedas. Quais são as principais vantagens? Que aí nós extraímos do artigo dos professores Rafael José Nadim de Lazari e o Rogério Luiz Marques de Mello. Vantagens: menor custo de transação através do sistema peer-to-peer, né, entre pessoas. Outra vantagem é que o sistema é criptografado, então traz uma maior segurança para as pessoas envolvidas na utilização das criptomoedas. E a terceira grande vantagem é que há um controle de operações baseado no sistema blockchain, que é um grande banco de dados público que contém o histórico das transações realizadas, eliminando o problema do gasto duplo e repercutindo na segurança e solidez da moeda. Mas, além das desvantagens e dos riscos que o Banco Central traz, elucidou para todos em seu comunicado de 2017, também trazemos algumas outras vantagens, ou reforçando, né, algumas outras desvantagens. A baixa liquidez da moeda, por não ser amplamente utilizada, e também a inexistência de intermediários. Embora seja uma vantagem ter essa transação entre pessoas, então não tem um intermediário, não tem um órgão governamental intermediando, isso também pode ser uma desvantagem, né? Na existência de intermediários, que também pode ser entendido como relativa desvantagem, uma vez que não há garantias prestadas por terceiros nas transações, sem possibilidade de rastreamentos ou estornos. Algumas criptomoedas e as principais criptomoedas no mercado, como estão, né? Mas esse é um levantamento que nós tiramos em 29 de setembro de 2022, está aí na tela para vocês acompanharem o nosso material. Vejam só, o Bitcoin naquela época tinha a cotação de R$103 mil, um Bitcoin, R$103 mil. E nós temos outras moedas virtuais, que é importante não confundir com moedas eletrônicas. Moedas virtuais, as criptomoedas, não são sinônimos de moedas eletrônicas. As moedas eletrônicas estão estabelecidas e são reguladas pelo sistema jurídico brasileiro por meio da Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013. Então, as criptomoedas são diferentes de moedas eletrônicas. Moedas eletrônicas são basicamente aqueles seus recursos que estão na sua carteira virtual, como você utiliza o PicPay ou outras plataformas, outros sistemas desse tipo. Tá? Então é isso. Criptomoedas é importante a gente saber. Não existe uma regulamentação jurídica sobre criptomoedas, mas a gente tem que estar atento em relação a elas. Mais conteúdo, se inscreva no nosso canal que nós vamos encaminhar sempre para vocês. Até mais, fui!